Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ficasse sentado ainda, mas abrisse a sua Bíblia, no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 19. Amados, a inspiração bíblica, nós aprendemos das cadeiras de seminário, nas aulas mais elementares da teologia, nós aprendemos que a inspiração bíblica, ela é dinâmica. Isso significa que para que a Bíblia chegasse até nós, me dê mais um pouquinho de retorno aqui, irmão. Para que a Bíblia chegasse até nós, o Espírito do Senhor inspirou os profetas, e os profetas, eles escreviam os textos, escreviam as suas visões, escreviam as suas revelações. O homem não era uma caneta, como que a mensagem fosse psicografada, e o homem fosse um elemento neutro na inspiração. O que isso significa, pastor? Significa que, quando Deus inspirava um dos profetas através do Espírito, ele escrevia ali a inspiração divina, e irremediavelmente, parte das emoções e características do profeta acompanhavam a revelação para que ela fosse escrita. Então, na inspiração divina do cânon sagrado, da Bíblia Sagrada, existe parte dos profetas, existe parte das características, parte das personalidades e do conhecimento de cada um dos profetas. Por isso que os escritos do Evangelho de Lucas, ele destoam, por exemplo, do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Lucas, ele traz uma técnica mais apurada. Lucas era médico. Os detalhes que Lucas traz no seu Evangelho mostram claramente que a percepção de Lucas da situação era diferente, embora que os fatos fossem semelhantes. Nós vamos ver, por exemplo, a experiência de Pedro, a experiência de João, a experiência dos discípulos nas epístolas, na inspiração divina. Deus revelava, trazia sobre eles o conhecimento, a inspiração, mas quando eles escreviam, parte deles, parte do conhecimento deles, parte das características deles vão para o texto. Isso aconteceu, e o cânon, quando nós chamamos cânon, é a Bíblia Sagrada, que foi definitivamente trazida a nós pela revelação. Deus não vai trazer nenhuma outra revelação que se agregue, nenhuma outra carta, nenhum outro livro. A Bíblia, ela está completa. A inspiração para a Bíblia está terminada. Mas a dinâmica de Deus no processo de inspiração continua. Agora, nas pregações, quando crentes escrevem livros, quando escrevem louvores, alguns louvores tocam profundamente a nossa alma, marcam a trajetória da nossa vida. Alguns livros Deus utiliza como chave de mudança, muitas vezes, em nosso comportamento, porque eles são inspirados por Deus, mas mesmo inspirados por Deus, eles trazem a carga do autor, a carga emocional, a carga intelectual e a sua personalidade inserida ali. De forma que cada pregação que nós ministramos aqui, eu ou qualquer um dos pregadores, qualquer um dos sermões que nós pregamos, eles trazem uma carga nossa. Eles trazem algumas experiências nossas. Eles trazem dores. Eles trazem cura. Eles trazem tudo aquilo que de alguma maneira nós também experimentamos. Sempre quando um sermão é pregado, olhe para cá, pode fazer análise aí onde você está. Há uma parte do pregador sendo revelada ali. De fato que o sermão que eu ministrei aqui na noite
do Ano Novo foi um sermão muito custoso para mim. Foi um sermão de um peso e de uma carga muito grande para mim. Ele foi custoso, espiritual e emocionalmente. E eu preguei ele no dia 31. Mas no dia 31, ninguém presta atenção na pregação do pastor. Vamos confessar esse pecado publicamente? No dia 31, você está preocupado onde vai sentar. No dia 31, você está preocupado se a pessoa que você marcou o canto vai chegar, porque daqui a pouco o diácono vai sentar alguém. No dia 31, você está preocupado com o som, você está preocupado com a roupa, você está preocupado com a ceia, você está preocupado com o peru que ficou no forno, você precisa chegar ao momento certo. O sermão do dia 31 é tipo sermão de casamento ou sermão de culto fúnebre. Se evapora, a gente esquece. Quem aqui lembra do seu sermão do casamento? Levante a mão. Eu vou chamar você. Felipe lembra. Eu não lembro. Eu só lembro da música que foi cantada e da minha vontade daquilo ali acabar para eu ir embora. Que eu já estava impaciente com o casamento. Então, eu não queria desperdiçar o sermão que eu preguei no dia 31. Desperdiçar no sentido de que aquela agitação, de alguma maneira, roubasse a profundidade dele. E enquanto eu me preparava para vir até aqui, pregar hoje, tanto pela manhã quanto à noite, o Senhor me inquietava no sentido de revisitar esse sermão do dia 31. Agora, sentados, tranquilos, sem alvoroço, sem contagem regressiva. Por isso que eu queria fazer revisitar esse sermão nessa noite, com essas características e com tempo. Você me dá tempo para eu compartilhar esse texto com você? Fique de pé, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo de número 6. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Sente no seu lugar com a Bíblia aberta, nesse texto. Esse é um dos textos mais conhecidos. Ele tem muitos pregadores já falaram sobre ele. Há muitas músicas que cantam os feitos desse dia. Aqui Elias, no capítulo 18 e no capítulo 19, Elias é o protagonista da história. Elias viveu numa época sob a liderança nacional de um rei. Israel vivia uma monarquia. Essa monarquia que Israel vivia era suscetível às características de cada um dos reis. E naquele dia, naquele ano, naquela época, ascendeu um rei por nome Acabe. Acabe casou-se com uma mulher de cultura pagã. O nome dela era Jezabel. Olhe para cá. As pessoas, sobretudo dentro do jargão evangeliquez, têm mania de falar que Jezabel era uma prostituta. Jezabel não era uma prostituta, Jezabel era uma rainha. Tem mania de falar que quando as irmãs colocam um brinco ou colar, está igual a Jezabel. Não tem nenhuma foto de Jezabel. Como é que você sabe que Jezabel usava joia? Deixa para lá, não vamos causar polêmica, não hoje. E Jezabel, então, casada com Acabe, começa a exercer influência sobre Acabe.
começa a exercer essa influência e não encontra resistência. Acabe era fraco. Então Jezabel começa a ter o controle da nação por intermédio de Acabe. E como eu falei, Jezabel era de uma cultura pagã. E ela começa a inserir a cultura pagã dentro da nação de Israel. Não dá para se medir se esse processo foi rápido ou se esse processo foi lento. Mas ela foi inserindo aos poucos essa cultura, culminando no assassinato dos profetas e sacerdotes de Deus e na inserção dos profetas de Baal e de Acera. Então, à altura do capítulo que nós estamos lendo, a nação de Israel já estava culturalmente rendida a um culto pagão. Haviam divindades, haviam ídolos espalhados pela nação. Haviam culto a esses ídolos. A idolatria, ela corria solta na nação. E Elias foi o remanescente, aquilo que sobrou de todos os profetas e sacerdotes que haviam na época. E ser sacerdote naquela época, a depender da época e a depender do rei, não era algo muito fácil. Se o rei estivesse alinhado aos caminhos do Senhor, o profeta ele teria vida fácil. Lembra de Natã, quando vai lá no templo, quando vai lá na sala do rei e diz a Davi que ele adulterou, e Davi se conserta e se renova? Natã era profeta. Mas também, se o rei não estivesse alinhado com a vontade de Deus, o profeta tinha um sério risco de ser assassinado, de morrer. Jeremias sofreu isso. E Acabe visivelmente estava fora dos caminhos do Senhor. Então, o texto que nós lemos é um fechamento de um conflito que começa quando Elias se interpõe contra tudo aquilo que Jezabel está fazendo. E Elias sai do discurso, da retórica, da oratória, e Elias faz um desafio. Ele leva o debate para um nível da espiritualidade. Ele transcende e ele faz um desafio. Ele chama todos os profetas de Baal e de Acera, sobem ao cume do Carmelo e desafia com um altar. O altar ele era feito de pedras de madeira e era colocado um animal sacrificado em cima. Esse era o altar. E Elias disse: o Deus que responder com fogo, esse será o Deus de verdade. E toda a nação, vamos dizer toda a nação ipsilita, já seja todos eles, mas a grande parte da nação estava lá observando esse espetáculo, observando o que estava acontecendo. E a palavra do Senhor fala que durante parte do dia, os profetas de Baal foram na frente, gritavam, se cortavam, clamavam, e Elias, de maneira bem sarcástica, dizia: grite mais alto, talvez ele tenha ido atender outra pessoa, talvez ele esteja ocupado. E não foi atendido. Por que não foi? Porque só existe um Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus a quem nós servimos. Então Elias diz: joga água no sacrifício. Aí jogaram água. Joga mais água no sacrifício. Olha para cá, lembre, era para pegar fogo. E ele mandou jogar água. Jogou tanta água que a água que escorreu fez uma pequena poça ao redor do sacrifício. A palavra do Senhor, vou sintetizar. A palavra do Senhor diz que Elias ora, desce fogo do céu, consome o holocausto, consome a madeira, lambe a água que estava ao redor do sacrifício, e todo o povo grita: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pode dizer glória a Deus, essa parte é assim, glória a Deus. Qual é a sequência então de algo tão espetaculoso, de algo tão maravilhoso? Qual é a sequência desse homem? Esse homem será ovacionado pela nação, esse homem vai ser colocado nos ombros, vai ser levado ao conhecimento de todos. Então, o poder de Deus manifesto vai fazer com que Elias finalmente tenha uma vida fácil. Quando você vai para o capítulo 19, Elias, no texto que nós lemos, Elias está fugindo. Porque Jezabel fica sabendo o que aconteceu e manda um recado para ele: olha, que eu morra se amanhã eu não tiver feito a mesma coisa com você, o que você fez com os profetas, com os meus profetas. Porque depois do sacrifício, o texto diz: não se escandalize,
Os profetas foram levados para perto do ribeiro e foram assassinados. 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Acera. Olha, vai acontecer com você a mesma coisa. Que os deuses me castiguem se amanhã não acontecer com você a mesma coisa. Ela manda dizer. Então Elias foge. Se você ler os textos desconectos, ou seja, se você não fizer uma leitura seguida, continuada, você vai entrar em crise. Como é que no capítulo 18 há um espetáculo de fogo do céu, e no capítulo 19 esse homem que fez o espetáculo está fugindo de uma ameaça? Elias foi covarde. Não foi. Quando você vê o retrospecto de Elias, você vê Elias enfrentando Acabe várias vezes. Acabe chega ao ponto de encontrar-se com Elias e dizer: eis aí o perturbador de Israel. Acabe dizendo com o profeta Elias. Elias diz: Acabe, ele não mandou recado. Perturbador, é tu e a casa de teu pai. O homem tinha sangue nos olhos. Homem de Deus, mandaram uma tropa buscar Elias. Um general com 50. Homem de Deus, desce daí. Convém que eu te leve até a presença do rei. Ele sentado em cima de uma montanhazinha, ele disse: eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma você e os seus 50. Sabe o que acontecia? Descia fogo do céu e consumiu os 50. Foi a segunda tropa, veio o fogo do céu, com o mesmo jeito veio consumiu os outros 50. Veio a terceira tropa, disse: homem de Deus, por favor, eu tenho família, vamos comigo? Ele desceu e foi. Elias não era medroso. Elias não se assustou com o que aconteceu. Elias não foi covarde. Elias estava cansado. E não é um cansaço físico. Não é esse cansaço que você toma um chá de camomila, um suco de maracujá de noite, e no outro dia amanhece novo, zerado, novinho em folha, de 5 da manhã, já cantando, já no banheiro, acordando todo mundo da casa. O cansaço de Elias não era um cansaço físico. O cansaço de Elias era um cansaço emocional, era um cansaço espiritual. Nós podemos enxergar isso de uma maneira bem clara, quando no capítulo 18, no versículo número 21, ele está irritado diante do povo, e essa irritação deixa bem claro o processo que está acontecendo com ele, e o divórcio que está acontecendo com ele e o povo. Ele diz: até quando, no capítulo 18, verso 21, até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, segue-o. Se Baal é Deus, segue-o. Ele está pelejando com o povo, e o povo escuta, o povo entende, mas o povo não muda. O cansaço de Elias é um cansaço que está confrontando a dureza do coração de um povo, está confrontando as constantes ameaças que ele tinha. Quando nós vamos caminhando no capítulo de número 19, nós vamos ver que Deus, que ele vai até embaixo de um zimbro, ele pede para morrer. O texto que nós lemos, Deus alimenta ele com pão, ele caminha mais 40 dias, e ele vai lá para o Monte Horebe, e ele entra numa caverna, ele se esconde numa caverna. Quando Deus visita Elias, olhe para cá, é nessas entrelinhas que nós entendemos o cansaço que o profeta estava tendo. Porque quando Deus chama ele, diz: o que é que você está fazendo aí, Elias? Se ele tivesse com medo, o que é que ele ia responder? Eu estou com medo, Senhor. Eu estou com medo, estão querendo me matar. Mas veja o que ele responde, irmãos. Quando o Senhor chega para ele e pergunta, o Senhor, o que é que você está fazendo aí? Ele diz: Senhor, eu fui zeloso contigo, servi ao Senhor com integridade, mas o seu povo quebrou a aliança, matou todos os seus profetas, só ficou eu, e agora estão tentando também me matar. Essa não é a resposta de um homem que está com medo. Essa é a resposta de alguém que está cansado de fazer continuamente a mesma coisa e não vê resultado.
que está insistindo em alguma coisa, e essa coisa não está saindo do lugar, e essa coisa não está acontecendo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo no fechamento do ano passado. No encerramento do ano passado, acabando o ano passado, Eliane acompanhou esse processo de perto. O encerramento do ano passado, o encerramento da igreja, é o momento onde a gente vai fazer as análises da igreja. E eu fiquei ansioso pelas análises da igreja, sabe por quê? Porque foi um ano que nós trabalhamos muito. Foi um ano que nós praticamente, tinha dias que eu saía de manhã cedo de casa e chegava depois do culto, ou chegava tarde da noite. Foi puxado, então, Senhor, já que foi puxado, os resultados serão fantásticos. Só que não foram. E esse misto de decepção e frustração me fizeram experimentar esse espiral que Elias sentiu. E eu entrei nesse espiral. Chegava em casa calado, quieto, procurava o meu canto, quieto. No carro me perdia nos meus pensamentos. Mas, Senhor, tanta coisa, trabalhamos tanto, nos esforçamos tanto, e o cansaço começou a dominar. Essa experiência é uma experiência dolorosa, porque você luta contra você mesmo. É a mesma experiência que você tem quando você ora pelo seu esposo, ora, e ele não converte. Você ora pelo seu filho, ora, você escuta a palavra dizendo, ele vem, ele vai vir, e ele não vem. Você ora e ora para que as coisas mudem, para que a vida melhore, para que as coisas finalmente se encaixem. E quando chega no final do mês ou da semana, não mudou. Você já sentiu isso? Já sentiu isso? Diga amém. Amém. Eu senti isso no final do ano. Mas Deus, me explique. Alguns até me emprestaram seus ouvidos aqui para eu conversar. Me explique. E você entra numa paranoia nessas coisas, é exatamente o que Elias está experimentando aqui. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu falo, eles não ouvem. Senhor, eles quebraram a aliança contigo. Senhor, eu dou minha vida, mas eu não estou vendo nenhum tipo de resultado. Porque quando a gente faz, a gente quer ver resultado. Qual é o professor que termina o ano e está alfabetizando seus alunos, termina o ano, seus alunos não foram alfabetizados e ele termina o ano feliz? Qual médico que termina o ano com mais perdas do que salvação? Qual gestor termina o ano feliz porque teve déficit e não teve saldo? Então isso foi machucando. E eu me lembro bem que foi se aproximando o dia 31, e eu disse, Senhor, como é que eu vou pregar? Porque como é que eu vou trazer uma palavra de ânimo para os meus irmãos no dia 31, se eu estou desanimado? Como é que eu vou dizer, meus irmãos, fiquem alegres, se eu estou triste? Eu não tenho vergonha de dizer isso para você, sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia é um livro perfeito, e pela Bíblia ser um livro perfeito, ela mostra as nossas imperfeições. O texto está mostrando as imperfeições de Elias. Olhe para cá, Elias entrou num espiral depressivo. Elias entrou no espiral depressivo. O que é espiral depressivo? É quando o redemoinho puxa para baixo e a pessoa não consegue sair.
Quando ele deixa o servo e ele se dirige para o deserto, ele se dirige para o deserto para morrer. Ele chega no ponto mais agudo da crise. Ele não tem condições de cometer o suicídio, porque nós sabemos como cristãos que o suicídio leva à condenação. Então ele não queria perder a sua salvação. Por isso que ele diz: Senhor, basta, tira a minha vida. Eu não quero continuar com esse processo. Eu não quero mais, porque é uma espiral que vai puxando para baixo. É como você está na praia e você sentir a corrente cruzada, uma corrente marítima vai para um lado, outra vai para o outro, gira o redemoinho, você quer sair, mas ela suga você para baixo, até o ponto de você não ter mais força para lutar, e você desiste. É essa situação que o profeta está. É essa situação de cansaço que ele está. E eu disse: Senhor, se eu pregar alegria, eu sou hipócrita. Porque eu estou profundamente triste. Senhor, mas se eu não pregar, como pastor da igreja, eu sou um covarde. Covardia, hipocrisia, covarde hipócrita, covarde hipócrita, covarde hipócrita. Se eu vou me trancar aqui dentro, Senhor, e o Senhor vai ter que me ajudar, eu não tenho o que fazer. Pensei em ligar para o pastor Misael. Repito, que nunca me disse um não. Sempre quando eu preciso e ligo, ele: pode deixar, pastor, eu prego. E eu fiquei ali. Então fechei a sala que eu estava, o gabinete. Batiam na porta: você pode pegar fogo, eu não atendo ninguém hoje. Viu, Rodrigo? Eu não atendo ninguém, eu quero estar com o Senhor. E o Senhor me conduziu para esse capítulo. Ele disse: não, Senhor, isso não é Deus, não. Eu já preguei sobre isso, já falei isso maciçamente, não tem nenhuma novidade nesse texto. E folheava a Bíblia e fui orar: Senhor, fale comigo, Senhor, tire essa angústia do meu coração, Senhor, fale comigo. E o Espírito falava. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Leia 1 Reis, capítulo 19. Isso é para quem crê. Você crê? Diga glória a Deus. Leia 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler. Me centrei, abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia no capítulo 19 e comecei a ler a Bíblia, o Espírito do Senhor abriu os meus olhos para esse texto, dentro de uma perspectiva que eu nunca tinha enxergado. Nunca tinha visto dessa forma. E eu comecei a ler, eu comecei a anotar, eu comecei a ler, comecei a anotar, e sozinho. Eu confesso para você, eu sou ruim de chorar. Eu sou ruim de chorar. Para chorar, é porque o negócio já... É como diz Apocalipse, é como diz o profeta Ezequiel: o sangue já está nos arreios dos cavalos quando eu começo a chorar. Eu não falei isso para ninguém lá de casa, e nesse dia... o Senhor me visitou sozinho ali, e eu chorei, escrevendo aquilo que o Senhor trazia ao meu coração. Sobre definições desse texto. E a primeira coisa que esse texto me falou é que nem sempre as coisas são do jeito que você está vendo. Nem sempre as coisas são do jeito que nós imaginamos. O versículo de número 14 do texto diz assim: é a resposta de Elias: tenham sido zelosos pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram seus altares, mataram seus profetas à espada, só eu fiquei, e eles estão querendo tirar a minha vida. Essa era a visão de Elias. Versículo de número 18: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. A visão de Elias é que o seu trabalho era infrutífero, e que ele estava sozinho, que não havia ninguém com ele, que o resultado do seu trabalho era inexpressivo, porque por mais que ele fizesse, ele não tinha pessoas com ele. Veja a resposta que ele dá para Deus: Senhor, eu estou sozinho, e ainda estão querendo tirar minha vida.
A visão, essa visão, ela é encurtada pela dor. Essa visão, ela é encurtada pelas circunstâncias. Essa visão é quando o espiral depressivo nos puxa e limita a nossa visão a nós mesmos, e nós começamos a permitir que a dor nos torne ensimesmados, e nós só olhamos para aquilo que nós temos capacidade de enxergar. Não está dando certo, o que eu estou fazendo não está funcionando, o que eu estou fazendo não está tendo resultado. E no versículo 18, o Senhor diz a Elias: eu tenho 7.000 lá que não dobraram seus joelhos. Você está dizendo que está sozinho, você está dizendo que o seu resultado, que você está fazendo não tem resultado, mas eu tenho 7.000 que não dobraram seus joelhos. Ou seja, esses 7.000 estavam no Carmelo junto com Elias. Esses 7.000 acompanhavam o que Elias falava em praça pública. Esses 7.000 viam Elias, ouviam Elias, se inspiraram em Elias. Então, mesmo que ele não estivesse vendo, Deus estava fazendo um processo através daquilo que ele estava vivendo e fazendo. Isso traz uma lição importante, porque nós podemos não ver o resultado das nossas ações, mas Deus está levando em consideração o que a gente está fazendo, e a obra de Deus é invisível. A mão de Deus é poderosa, sim, mas é invisível. Por isso que nós não vemos, quando nós oramos, nós não vemos resultados no cônjuge. Por isso que nós não vemos resultado nas pessoas pelas quais nós estamos intercedendo. Por isso que você ora pela sua saúde e você não vê nenhuma diferença. Você não vai ver, porque não é uma ação externa, não são coisas que vão acontecer a olho nu. Veja, a mão invisível de Deus age quando nós fazemos aquilo que Ele determinou que fizéssemos. Está acontecendo. Está acontecendo. Você pode não estar vendo, mas está acontecendo. Deus está gerando no reino espiritual aquilo que você está fazendo, aquilo que você está orando, aquilo que você está apresentando, porque Deus não se interessa no processo, Deus se interessa no resultado. Por isso que quando nós vamos dar testemunho aqui, há um nó em todas as situações. Quando você menos imagina, o nó é desfeito e o resultado acontece. Aleluia! Eu estou sozinho, era a visão dele. Ele diz: não tem 7.000, tem uma multidão lá que não dobraram os seus joelhos. O que você está fazendo está dando resultado. O que você está fazendo está acontecendo. É porque o processo é silencioso. Deus não faz alardes. O processo é contínuo e silencioso. Por isso nós temos que valorizar as conquistas. Se o processo está acontecendo, se o que nós estamos pedindo está acontecendo, esse processo ele é construído com peças como que montando um quebra-cabeça. Então Deus, olhe para cá, vai construindo o que você está pedindo aos poucos. Nós queremos ver o todo, mas Deus está encaixando peças no processo daquilo que você precisa. Posso ouvir um amém, irmão? Mas nós, pelo senso de escassez pelo qual nós fomos criados, valorizamos mais a falta do que aquilo que temos. Nós temos a mania de valorizar aquilo que não temos, em detrimento daquilo que temos. Se você tem uma moto e alguém para num carro, você diz: que carro. Se você tem um carro, outro carro para melhor, você diz: que carro. Temos o hábito de valorizar a escassez, temos a mania de valorizar o que não temos e esquecemos as conquistas que temos. A palavra do Senhor diz que Elias orou e o fogo desceu do céu. A palavra do Senhor diz que Elias orou e durante 3 anos e 6 meses não choveu. A palavra do Senhor diz que a ação de Elias eram ações sobrenaturais. Ei, olhe para cá. Mas quando ele vai falar com Deus, ele não fala dos feitos que ele realizou. Ele não lembra das proezas que Deus o fez fazer. Ele não lembra do poder de Deus na vida dele. Ele lembra do que falta.
Por isso que nós reclamamos às vezes das circunstâncias, porque não valorizamos o que temos. Ei, olhe para cá, olhe o que você já conquistou e olhe o que Deus já fez através da sua vida, pela sua vida e na sua vida. Olhe o que você conquistou, olhe as coisas que você já fez, olhe as orações respondidas, olhe o poder de Deus através das suas orações, os feitos que Deus realizou através das circunstâncias da sua vida. Não olhe para o que não tem, olhe para aquilo que você já realizou, olhe para aquilo que você já conquistou. A mão invisível de Deus em nosso favor. Valorize o que tem. Valorize o que você tem. Porque toda construção leva tempo. E a nossa vida é uma construção. A nossa vida é uma construção contínua. Essa mania de não viver o processo e de só viver o resultado tira de nós um tempo precioso. Deixa eu te contar um segredo. Eu fiz uma pesquisa informal com alguns colegas pastores, porque eu tinha a grande sensação que para nós pastores, o ministério é como que algo que ocupe completamente a minha vida e eu tenho que deixar a minha vida para viver esse ministério. Quando a palavra do Senhor nos diz que eu vivo a minha vida junto com o meu ministério. Quem está me entendendo diz amém. E eu fui fazer a pesquisa. Eu chegava para o pastor e dizia assim: pastor, o que é que o senhor vai fazer quando jubilar? Ah, meu filho, eu vou viajar, vou pegar minha esposa, vamos conhecer lugares onde nós não fomos. Chegava para outro: pastor, o que é que o senhor vai fazer? Jubilar e aposentar para o pastor, viu, irmão? Amém? Pastor não aposenta, ele jubila. Pastor, o que é que o senhor vai fazer como jubilar? Ah, meu filho, passar mais tempo com a minha família, assistir as coisas com meus netos, passear com a minha esposa. A maioria deles, quase todos, disse que passaria a viver quando terminasse de exercer o seu ministério. Só que e essa percepção é a nossa percepção. Quando eu tiver dinheiro, eu vou viver. Quando eu tiver dinheiro, eu vou viajar. Quando eu tiver dinheiro, eu vou curtir a vida com a minha família, com a minha esposa. Posso ouvir um amém, minhas irmãs? Achando que o resultado é suficiente e você não quer viver o processo. Sabe qual é o resultado disso? O resultado disso é que quando você tem o processo completo, lá da frente, você não tem mais energia para viver o que você deveria ter vivido enquanto você estava no processo. Queria ter passado mais tempo com seus filhos. Seus filhos casam e vão embora. Queria passar mais tempo com a família. Família casa e vai embora. Queria passar mais tempo com meu cônjuge, com a minha esposa, com meu esposo. O esposo morre ou vai embora. E aquilo que você queria viver ou não viveu no processo, você não vai viver no resultado, porque enquanto você tinha, você não aprendeu a viver. Por isso que nós temos que entender, olhe para cá, nem sempre as coisas são do jeito que você está olhando. Olhe para o lado. Deus está fazendo o agir sobrenatural de maneira invisível. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Aleluia. A segunda coisa que o texto nos ensina, que o Senhor me ensinou, é que Deus não quer que você pare. Quando eu falo parar, irmãos, escute, eu tenho um sonho que eu tenho compartilhado junto com a liderança da igreja e com a igreja também. O sonho é nós sairmos da ideia de uma igreja que gosta de ser servida para uma igreja comunidade. Uma igreja que todos participam do processo de construção dela. Uma igreja que todos se apoiam, que todos dão suporte, que todos se ajudam.
Uma igreja que chora com os que choram e uma igreja que se alegra com os que se alegram. Uma igreja livre de fofoca. Uma igreja livre de dissensões. Esse é o meu sonho. É o seu sonho também, meu irmão? Diga amém. Porque as nossas feridas não são feitas pelo Evangelho. As nossas feridas são feitas pela forma com que nós vivemos na instituição. Mas o esforço que nós fazemos para que isso aconteça bate muitas vezes, olhe para cá, na preguiça de algumas pessoas, na falta de compreensão de outras pessoas, na falta de engajamento de algumas pessoas. A parte das pessoas ainda está no nível 2 do discipulado, que é envolvimento, não se comprometem. A gente sofre com a questão dos dízimos e ofertas da igreja. Eu não estou fazendo propaganda aqui de financeira, mas do nosso quadro de contribuição, apenas 1/3 da igreja é dizimista e ofertante. Um pouco mais de 1/3 participa da vida da igreja, nas lideranças, nos grupos, ajudando. E algumas pessoas dessa massa que não participam ainda querem atrapalhar. Com fofoquinha, com um caqueadozinho. Então, quando chega nessas experiências, nesse espiral que eu estava sentindo, eu disse: Senhor, eu vou parar. Sabe o que eu vou fazer, Senhor? Vou reunir o ministério. Vou dizer ao ministério: bota os grupos para cantar do jeito que estava antes. Bota o povo para ficar cantando do jeito que queria. E eu vou ficar do jeito que eu estava antes. Porque o Senhor me deu um espírito inquieto. E às vezes eu oro para entender por que Ele fez isso. Eu não consigo ver o erro e permanecer nele. Eu não consigo ver uma situação que não é boa e continuar nele. Porque olhe para cá, há muitos pastores, há muitos líderes que estão sentados naquilo que já foi construído. Há muitos líderes que não fazem nenhum tipo de mudança, porque a mudança é perigosa e dá trabalho. Eu poderia simplesmente continuar do jeito que eu estava. De boa na minha. Quem dava aula na escola bíblica era uma pessoa. Os grupos cantavam, o ministério pregava, eu pregava no domingo. Hoje eu produzo o conteúdo dos grupos, eu trabalho os ministérios, eu treino pessoas, eu discipulo pessoas, eu discipulo até pessoas que não são do campo de Água Fria. Isso eu vou parar. Não dá mais. Porque é preciso que nós engajemos no processo, porque o processo não é feito por mim, pelo pastor Misael e por algumas pessoas do ministério. Ela é feita por toda a comunidade. Quem está me entendendo diz amém. Por isso que no versículo número 5 e no versículo número 8, o Senhor falou ao meu coração nesse sentido: Deus não quer que você pare. Olhe para o irmão que está do seu lado, está muito morno no negócio, olhe para ele e diga assim: Deus não quer que você pare. Olhe para o outro agora e diga isso ao outro também, não deixe o outro sem receber não. Aleluia. Deus não quer que você pare. O versículo de número, capítulo 19, versículo de número 5. Você está comigo? Diga amém. Amém. Me lembrei do pastorzão pregando no sábado. Tem alguém aí? Lembra do sábado? Tem alguém aí? Você está comigo? Diga amém. Amém. Cada pastor com sua mania. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Eu quero parar. Mas Deus diz: Hildo, não pare. Se você perceber aqui, a força do homem ela é limitada. Eu estou quase terminando, irmão. Você crê comigo aí? Diga amém. Eu posso terminar? Diga amém. A força do homem é limitada. Qual é o planejamento de Elias? Chegar no Horebe? O planejamento de Elias é chegar no deserto. Chegou no deserto, é aqui que eu fico, é aqui que eu paro. A nossa força é limitada, irmão. Por isso que a gente se abusa e quer parar as coisas.
Por isso que a gente se aborrece, quer jogar tudo para o alto. Sim ou não, irmãos? Já teve certa vontade de chupar o pau da barraca e dizer assim, não quero mais nada com esse negócio. Já teve vontade, irmão, de virar as panelas e dizer, acabou. Eu quero esse negócio para mim não preciso disso não. Como diz aquela série de crianças, meu marido tem 2 empregos. Porque a nossa força é limitada. O texto diz que ele chega até o deserto. E é preciso que o anjo lhe dê a força necessária para continuar. Nós cremos na presciência de Deus. O que significa isso? Significa que Deus sabe todos aqueles que serão salvos, mas Deus não interfere no livre-arbítrio. O que significa isso? O senhor está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer que Deus sabe, está escrito no livro, todos aqueles que serão salvos, e os que são salvos são visitados por Deus na dinâmica da vida. Sempre quando você está ali passando por um processo, sempre quando você está capengando, sua força está arriando, Deus envia um anjo para levantar e sustentar as suas forças. Deus renova as suas forças. É isso que o texto está dizendo, sua força vai acabar. Sua força vai acabar, você vai cansar, em algum momento da vida você vai cansar, mas o Senhor vai te visitar nesse momento, mas o Senhor vai estar com você nesse momento, vai te dar o que comer e vai dizer, levante, come, porque a sua viagem ainda é longa. Deus nos visita no processo, porque sabe que nós não vamos conseguir. Deus visita no processo porque sabe que nós não vamos resistir. Deus sabe o seu cansaço. Deus sabe o quanto você está cansado. Deus sabe o quanto você está cansada. E Ele marcou esse dia para dizer a você, não é aqui que você vai parar. Não é nesse ponto que você vai ser vencido. Você ainda tem um longo caminho a percorrer. E eu vou alimentar você para te dar força para você continuar a sua trajetória. Aleluia, é isso que Deus faz. Ele dá rumo para nós. Pastor, mas como é que eu vou saber disso? Pastor, como é que eu vou saber que eu estou sendo visitado por Deus? Porque da mesma maneira que Deus esteve sobre Israel no deserto, com uma nuvem, Deus está sobre a sua vida, determinando quando você vai e quando você para, determinando quando você acelera e quando você diminui. Deus está regendo a sua vida, a sua trajetória, no caminhar que Ele deseja. Não tenha vergonha de cansar, não, você cansa. Porque no deserto que Ele cuida, nutre e fortalece Elias. Sim ou não? Ele cuida de Elias. Fica aí. Está cansado? Fica um pouquinho aí. E Ele permite. Ele permite que a gente entre na caverna. Sim ou não, irmãos? Eu já entrei na caverna. O próprio Davi entra na caverna. A caverna de Adulão serve de esconderijo para Davi. Davi fica lá dentro. Davi pega seus pais, leva para o rei e diz, cuide deles. Ele diz, não, o rei diz, não, Davi, você pode ficar aqui se você quiser. Não, eu vou voltar para a caverna, porque eu quero saber o que é que Deus quer comigo. Nós vamos para a caverna algumas vezes. Mas muitos pregadores pentecostais já falaram essa frase que eu vou falar agora, mas a caverna não é lugar de crente. A caverna é um lugar passageiro. Saramos as feridas e saímos de lá, porque Ele cuida de nós. Ele cuidou de Elias no deserto, Ele nutriu Elias no deserto, Ele fortaleceu Elias no deserto. Você não vai parar aí. Deus não abandona os seus. Quando você quis fraquejar algumas vezes, Deus já visitou você. Quando você quis parar algumas vezes, Deus já enviou seus mensageiros para dizer, fique firme, levante-se, vai dar certo, eu estou com você, aleluia. Pode não ter sido uma profecia, um vaso levantou e falou, mas ele falou pela boca de uma criança, ele falou pela boca de um amigo, ele pode até ter sido ímpio, mas ele sentou do seu lado, encostou o ombro para que você chorasse. Ei, olhe para cá, Deus rompe a história, a naturalidade para enviar os seus anjos para fortalecer você quando está caído. Você não vai ficar no meio do caminho. Aleluia! Faça uma retrospectiva aí. Vê se não teve pessoas assim na sua vida.
Volte um pouquinho aí e lembre de pessoas que te ajudaram, que estenderam a mão, que simplesmente esperaram você chorar, que tiveram com você ali do lado, que quando todos te deixaram, Ele estava lá do seu lado chorando junto com você. Aleluia. E por fim, mas não menos importante, o Senhor falou ao meu coração, no versículo de número 17. Estou encerrando. Ele está dizendo o que Elias vai fazer. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Não, versículo de número 15, irmãos. Elias, volte ao caminho do deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta no seu lugar. Elias disse, acabou. Deus diz, volte, unja um rei, unja o seu sucessor, faça isso, obedeça a isso. Para você pode até ter acabado, mas Deus ainda tem muitos planos para a sua vida. Deus tem muitos planos para a sua vida. Talvez não na trajetória que você imaginou. Talvez não do jeito que você desenhou. Talvez as suas perdas tenham sido significativas desse processo. Talvez as cicatrizes que tenham em você aí sejam tão grandes que a vontade que tem é de parar. Mas se você está me ouvindo hoje aí, se Deus preservou a sua vida, deixa eu dizer um recado de Deus para você nessa noite. Deus quer que você ainda faça muita coisa dessa vida. Aleluia. Não tenha pressa em viver os planos de Deus. Porque um momento da vida não define quem você é. Não é porque Elias se escondeu na caverna que ele é um covarde. A história de Elias não é a história de um covarde. Não é porque você pensou em parar que você é um medroso. Não tenha pressa em viver os planos de Deus para a sua vida e viva cada parte do processo da construção da sua história. Não tenha pressa, não deixe que a sua ansiedade acelere ainda mais a sua vida. Viva gradativamente todas as benesses que Deus está fazendo neste momento. Fique de pé, por favor. Aleluia. Coloque-se diante do Senhor. Feche seus olhos aí no seu lugar. E talvez as circunstâncias da vida tenham empurrado você para entrar numa caverna fria, úmida, de dor e sofrimento. Talvez você não veja nenhuma perspectiva, só dúvidas, crises, dor e sofrimento. Mas o Senhor te chama para fora da caverna hoje. Assim como Ele me chamou naquela manhã, naquele dia. Assim como Ele disse, eu ainda quero que você faça algumas coisas. Eu não quero que você pare. Eu sarei as feridas, pelo menos parte delas, ali. E comecei o caminho de volta. A semana de oração foi fantástica, foi curadora, ela me curou em muitas coisas. Mas eu peço a você que ore por mim, eu ainda estou no processo. E eu quero dizer uma coisa a você, meu irmão. A caverna não vai nos segurar. Não importa o que aconteça em todas as circunstâncias, um momento não definirá a nossa vida. No último dia da campanha, da semana de oração, eu estava aqui, Senhor, eu estou saindo da semana, eu estou saindo renovado, mas talvez eu não consiga manter-se longe dessas coisas.
Senhor, que apoio, que suporte eu terei? Eu não quero colocar isso sobre a minha esposa, eu não quero colocar isso sobre os meus filhos. Senhor, me ajude. E Misael estava pregando. E Misael diz: a igreja, ore pelo seu pastor, ore pela família do seu pastor, cubra o seu pastor e a sua família com suas orações. Deus responde na hora. Deus usou o seu vaso para dizer a você e a mim que eu não vou estar sozinho no processo. Eu jamais estarei sozinho no processo. Quando a Eliane chegava e dizia: você precisa falar com alguém. Eu falo com Deus, Deus vai me ouvir. Mas não, eu preciso de Deus, mas eu preciso que vocês nos cubram com as suas orações, para que o processo seja continuado e você alcance a cura, e você saia daqui não mais ferido, e você saia daqui vencendo para vencer. Pai, diante do Senhor nos colocamos, e eu sou grato ao Senhor pelo privilégio de compartilhar essa palavra com meus irmãos, de compartilhar o peso que foi, a angústia que foi, o sofrimento que foi, e de como o Senhor foi curador na minha vida, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, mas principalmente pelo Senhor ter usado tanto e ter usado tanto minha esposa, meus filhos, nesse processo, ó Pai, de busca, nesse processo de entender. Louvo ao Senhor pela vida de Eliane, louvo o Senhor pela vida dela. O Senhor sabe o que faz em todas as coisas, e a dádiva da vida dela na minha é uma bênção que eu não posso medir. Obrigado pelo privilégio de poder ouvi-lo, de poder segui-lo. Assim como eu, muitos dos meus irmãos precisam do teu toque nessa noite. Um toque de cura, um toque de libertação. Senhor, vai através do teu Espírito visitando cada banco, cada lugar, e curando, libertando, tirando da caverna. Saia da caverna, meu irmão. Saia desse espiral de dor e sofrimento. O Mestre te chama fora da caverna. Fora da caverna Ele vai falar com você. Fora da caverna Ele vai te orientar. Fora da caverna Ele vai te dar o ânimo necessário para continuar.